O vasto salão se estendia por quase 1 quilômetro em todas as direções. O teto era tão alto que nuvens se formavam perto do topo, e as paredes eram feitas de um cristal estranho, que mudava de cor de acordo com o humor de quem estivesse dentro. Esta era a Câmara da Concórdia Galáctica, o lugar mais importante do universo conhecido. Aqui, as 12 espécies mais poderosas da galáxia se reuniam para decidir o destino de trilhões de vidas. A embaixadora Yuki Tanaka atravessou as enormes portas e se sentiu minúscula. Ela se sentia assim há 20 anos. Desde que chegou pela primeira vez para representar a Terra nessas reuniões, essa sensação nunca desapareceu. Não era apenas o tamanho da Câmara que a fazia sentir pequena. Era a maneira como as outras espécies a olhavam, ou melhor, a maneira como elas não a olhavam de forma alguma. A delegação Beltari estava sentada em seus assentos elevados, seus longos corpos roxos enrolados em cadeiras de madeira viva. Tinham 6 braços cada um e olhos que brilhavam com uma suave luz amarela. Conversavam entre si em sua língua de estalos e nem sequer olharam para Yuki ao passar. Os Ketari eram piores. Eram criaturas enormes, como montanhas úmidas de carne com bocas demais. Alimentavam-se de outras espécies. Não por comida, alegavam, mas por conhecimento. Diziam que absorviam as memórias daqueles que consumiam. A Concórdia Galáctica os havia feito prometer que só comeriam voluntários. Yuki não acreditava que houvesse muitos voluntários. Os reinos ascendidos enviaram seu dominarca, um ser de energia pura contido em uma carapaça de cristal. Acreditavam ser a forma de vida mais elevada do universo. Haviam escravizado dezenas de espécies em centenas de mundos, alegando que era seu direito como seres superiores. A Concórdia não fez nada a respeito. Os reinos ascendidos eram poderosos demais para serem desafiados. Yuki sentou-se no canto mais distante da Câmara, na seção reservada para espécies menores. A Terra fazia parte da Concórdia Galáctica há 300 anos, desde que a humanidade se desenvolveu a uma velocidade superior à da luz e encontrou vida extraterrestre. Durante todo esse tempo, os humanos nunca tiveram uma voz real. Podiam comparecer às reuniões, apresentar propostas, mas não podiam votar nem exigir nada, apenas podiam perguntar, e a resposta era quase sempre não. Hoje, Yuki havia perguntado novamente. A sessão começou com as cerimônias usuais. O grande chanceler Baltari, uma criatura chamada Vorad-Kai, inaugurou a reunião com um discurso sobre unidade e cooperação. Yuki já tinha ouvido esse discurso muitas vezes. As palavras eram bonitas, mas não significavam nada. Não havia unidade aqui, apenas poder, e aqueles que o tinham, o usavam contra aqueles que não o tinham. Após o discurso inaugural, as delegações começaram a apresentar suas preocupações. Os Ketari queriam permissão para expandir seus territórios natais para um novo setor. O pedido foi aprovado em minutos. Os reinos ascendidos queriam reivindicar um sistema que abrigava uma espécie primitiva que ainda não havia desenvolvido viagens espaciais. Queriam usar esses seres como servos. O pedido foi aprovado sem quase nenhuma discussão. Então foi a vez de Yuki. Ela se levantou e caminhou para o centro da Câmara. Seus passos ecoaram no vasto espaço. Ela podia sentir milhares de olhos sobre ela, mas a maioria não a via de verdade. Para eles ela não era importante o suficiente para ser vista. Ela havia ensaiado esse discurso muitas vezes. Venho perante vocês hoje para apresentar evidências de uma grave injustiça. Ela ativou seu datapad e imagens holográficas apareceram no ar acima dela. Elas mostravam um planeta azul, verde e bonito. Em seguida, mostraram o mesmo planeta depois de ter sido atacado. A superfície estava preta e queimada. Não havia mais vida ali. Este é Kepler 442b, disse Yuki. Era uma colônia humana. 12 milhões de pessoas viviam lá. Agricultores, professores, crianças, famílias. Eram pacíficos, não tinham armas. A imagem mudou. Agora mostrava naves com as marcas de uma empresa mineradora. Há 6 meses, o consórcio minerador Celrat chegou a este sistema. Eles queriam os minerais do subsolo. Os colonos se recusaram a deixar suas casas, então o consórcio as queimou. As imagens mudaram novamente. Cadáveres nas ruas, edifícios reduzidos a cinzas, brinquedos de crianças derretidos por armas de calor. 12 milhões de humanos morreram, disse Yuki. Apresentamos 17 queixas formais a este conselho. Apresentamos provas. Imploramos por justiça. E o que foi feito? Ela olhou ao redor. Os Baltari não prestavam atenção. Os Ketari estavam comendo algo. Suas múltiplas bocas emitiam sons úmidos.
A carapaça de cristal do Dominarca cintilou com o que poderia ter sido tédio. Nada. Yuki respondeu à sua própria pergunta. Nada foi feito. O consórcio Selhat continua operando. Seus líderes não foram punidos nem sequer interrogados. Ela respirou fundo. A Concórdia Galáctica foi fundada sobre o princípio de que todas as espécies merecem proteção, que os fortes não devem explorar os fracos. Mas estou nesta Câmara há 20 anos. E vi esses princípios serem traídos repetidamente. Não apenas contra os humanos, mas contra dezenas de espécies que não têm poder, voz ou forma de se defender. Pela primeira vez, alguns delegados a olhavam, mas suas expressões não eram de compaixão. Estavam irritados. Quem era essa criaturinha de um mundo insignificante para lhes dar sermão? O grande chanceler Baltari levantou um de seus 6 braços. Embaixadora Tanaka, disse ele. Sua voz era suave e fria. Você expressa paixão, mas o assunto que você descreve é uma disputa comercial. O consórcio Cell opera sob a lei Vetari. Se seus colonos tinham queixas, deveriam tê-las, apresentado pelos canais adequados. Eles apresentaram, disse Yuki. Eles apresentaram por 3 anos. Foram ignorados. Então talvez o seu caso não fosse forte o suficiente. O caso deles era o direito deles de viver. Os olhos amarelos do chanceler se estreitaram. Você está se exaltando, embaixadora. Isso não ajuda. Um som úmido e borbulhante veio da seção Ketari. Era risada. O humano está chateado, disse um deles. Que engraçado. São criaturas tão efêmeras, tão apegadas à sua existência individual. Mais risadas percorreram a câmara. Yuki sentiu as mãos tremerem, mas manteve a voz serena. Não estou pedindo tratamento especial, disse ela. Solicito a mesma proteção que é concedida a outras espécies. Solicito justiça. O Dominarca dos Reinos Ascendidos falou pela primeira vez. Sua voz ressoou em todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando nas paredes de cristal. A justiça é um conceito inventado pelos fracos para restringir os fortes. Sua espécie é mal consciente pelos nossos padrões. Vocês existiram apenas por uma fração de segundo no tempo cósmico. Suas queixas não são da competência deste corpo. Yuki encarou a brilhante carapaça de cristal. Somos conscientes o suficiente para sentir dor, disse ela. Somos conscientes o suficiente para chorar nossos mortos. Então talvez você não devesse ter colonizado um mundo que não podia defender. A Câmara ficou em silêncio. Não era um silêncio respeitoso. Era o silêncio daqueles que consideravam o assunto encerrado. Yuki estava sozinha no centro daquele vasto espaço. Ela sabia que isso aconteceria. Sabia disso antes mesmo de cruzar as portas. Mas uma parte dela esperava, como sempre, que desta vez fosse diferente, que alguém a ouvisse, que alguém se importasse. Ninguém se importava. Ela olhou ao redor da câmara mais uma vez para os Baltari, que viam os humanos como insetos, para os Ketari, que os viam como potenciais alimentos, para os reinos ascendidos, que não os viam de forma alguma, para as dezenas de outras espécies que viram 12 milhões de pessoas morrerem e não sentiram nada. Yuki fechou seu datapad, endireitou as costas e disse as palavras que lhe foram autorizadas a dizer se esta reunião saísse como todos esperavam. Eu entendo, disse ela. Sua voz era baixa, mas de alguma forma foi ouvida em toda a sala. A Concórdia Galáctica deixou clara sua posição. A Terra aceita. Ela fez uma pausa. Portanto, em nome das Nações Unidas da Terra e de todos os territórios humanos, anuncio que a humanidade se retira formalmente da Concórdia Galáctica. Não enviaremos mais delegados a estas reuniões. Não apresentaremos mais propostas para sua consideração. Não pediremos mais a justiça que nunca virá. Alguns delegados pareceram surpresos. A maioria não. Nossos acordos comerciais com os membros da Concórdia terminarão em 30 dias padrão. Nossas fronteiras estarão fechadas para todas as naves não humanas. Nossas redes de comunicação serão desconectadas da rede galáctica. O Chancellor Baltari fez um gesto de desdém. Se desejam se isolar, é uma decisão sua, mas devem saber que as espécies que deixam a Concórdia perdem sua proteção. Vocês não terão aliados, apoio ou recursos se forem atacados. Yuki sorriu. Não encham a convés. Não era um sorriso feliz. Não temos proteção há 300 anos. Não temos aliados, apoio ou recursos. Temos apenas a ilusão dessas coisas, e estamos fartos de ilusões. Ela começou a caminhar em direção à saída. Seus passos ecoaram pela câmara. Vocês não vão mais saber de nós, disse ela por cima do ombro. Voltem aos seus assuntos. Dividam a galáxia entre vocês. Escravizem os fracos. Consumam os indefesos. Façam o que sempre fizeram.
Mas lembrem-se, disse ela, e sua voz era muito baixa, que estaremos observando, estaremos lembrando e estaremos nos preparando. As portas se fecharam atrás dela. A câmara ficou em silêncio por um momento. Então, aqueles que voltaram a emitir sua risada úmida. Preparando-se, repetiu um deles. Repetiu um deles. O que eles poderiam preparar? Eles não têm frota, não têm armas, nenhum recurso digno de menção. Eles não são nada além de nada. Concordo, disse o chanceler Baltari. Sua espécie inteira poderia ser exterminada em uma única tarde se quiséssemos. Eles são sábios em se esconder em seu pequeno canto da galáxia. Deveríamos persegui-los? Perguntou o Dominarca. Eles poderiam ser um incômodo se tentarem contatar outras espécies menores. O chanceler considerou por um momento. Não, decidiu. Não valem a pena. Em poucas gerações, eles voltarão rastejando para nós ou se autodestruirão. Os humanos não são capazes de planejar a longo prazo. São muito emocionais, muito caóticos. Deixem-nos ir. A sessão continuou. Em uma hora, a questão da retirada da humanidade havia sido esquecida. Havia assuntos mais importantes a serem discutidos. Rotas comerciais, disputas territoriais, a guerra iminente entre duas potências menores, na qual a Concórdia fingiria mediar enquanto lucrava secretamente com ambos os lados. A Terra foi apagada da agenda, não apareceria novamente por muito tempo. Em seus aposentos na estação, Yuki Tanaka tirou o uniforme de embaixadora pela última vez. Ela o dobrou com cuidado e o guardou em uma caixa. Então vestiu roupas civis simples e caminhou até o cais, onde uma nave humana sem identificação a esperava. O piloto, um jovem chamado James, a ajudou a embarcar. Como foi? Perguntou ele. Exatamente como esperávamos, disse Yuki. Eles não nos veem como uma ameaça. Eles não nos veem de forma alguma. James assentiu. O conselho em casa ficará feliz. Feliz não é a palavra certa, mas sim, é o que planejamos. A nave decolou e se dirigiu ao ponto de salto que a levaria para fora do espaço conquistado. Yuki sentou-se perto da janela e observou a enorme estação diminuir atrás deles. Ela pensou nos 12 milhões de pessoas que morreram em Kepler, 442b. Pensou em todos os outros humanos que foram mortos, escravizados ou explorados nos últimos 300 anos, enquanto a Concórdia nada fazia. Agora começa, disse em voz baixa. Senhora, o trabalho de verdade. Tudo o que veio antes foi apenas espera, apenas aprendizado. Agora começamos a construir. Ele tirou um comunicador seguro e digitou um código que enviaria uma mensagem a centenas de anos-luz de distância num instante. A mensagem era simples. Começa a segunda fase. Através do espaço humano, em instalações secretas escondidas em luas e asteroides e no coração de gigantes gasosos, essa mensagem foi recebida. E onde quer que ela fosse recebida, pessoas que esperavam este momento por toda a vida começaram a se mobilizar. Cientistas ativaram projetos que haviam sido teóricos por décadas. Engenheiros começaram a construir máquinas que não deveriam ter sido possíveis. Soldados começaram a treinar para uma guerra que poderia durar 100 anos. Eles não sabiam quando o dia do juízo final chegaria. Eles apenas sabiam que chegaria, e que quando chegasse, a humanidade estaria pronta. Yuki observou a passagem das estrelas enquanto a nave entrava em velocidade superluminal. Ele tinha 62 anos. Talvez ele não vivesse para ver o que a humanidade planejava, mas seus filhos sim, ou os filhos de seus filhos, ou os filhos de seus filhos. Não importava quanto tempo levasse, os humanos sabiam esperar, sabiam lembrar e sabiam construir. A galáxia lhes ensinou que não eram nada, que eram pequenos, fracos e insignificantes, que suas vidas não importavam, que suas mortes não importavam, que sua dor era engraçada e sua esperança tola. A galáxia fora uma professora muito eficaz. Agora a humanidade mostraria à galáxia o que aprendera. Na Câmara da Concórdia Galáctica, a sessão continuou noite adentro. Guerras foram planejadas. Povos foram condenados. Os fortes continuaram a atacar os fracos, como sempre. Ninguém notou que a seção humana da Câmara estava vazia. Ninguém notou quando as naves humanas pararam de aparecer no espaço da Concórdia. Ninguém notou quando a estrela chamada Sol desapareceu da rede de comunicação e a região ao redor dela ficou escura e silenciosa. Por que notariam? A humanidade não importava. Nunca importou. Eram apenas mais uma espécie fracassada se retirando para seu sistema natal para morrer na escuridão. As grandes potências da galáxia voltaram às suas grandes preocupações. Lutaram suas guerras, fizeram seus acordos e enriqueceram. A galáxia voltou às suas grandes preocupações.
lutaram suas guerras, fizeram seus acordos e enriqueceram com o sofrimento de seus subordinados. Expandiram seus impérios, esmagaram seus inimigos e acreditaram que isso duraria para sempre. Eles não olharam para a pequena estrela amarela na borda da galáxia. Não se perguntaram o que estava acontecendo na escuridão. Não se perguntaram o que uma espécie de 8 bilhões de seres furiosos, pacientes e determinados poderia conseguir se lhes fosse dado tempo e motivação suficientes. Eles não pensaram na humanidade em absoluto. Foi um erro. Passaram-se 150 anos. Nesse tempo, a galáxia mudou. Não mudou para melhor. A harmonia galáctica, que mantivera as grandes potências unidas pela ganância e pelo medo mútuos, começou a desmoronar. Sem um propósito comum, sem ameaças externas contra as quais se unir, as 12 espécies fundadoras se voltaram umas contra as outras. Velhos rancores enterrados por milênios vieram à tona. Alianças secretas foram forjadas na escuridão, armas foram fabricadas, planos foram feitos. A Primeira Guerra começou por algo insignificante. Uma disputa minerária em um sistema que ninguém se importava. Os Baltari alegaram que o sistema lhes pertencia. O domínio Heth discordou. Palavras duras foram trocadas. Depois naves foram trocadas. Depois fogo. A guerra durou 30 anos e matou 4 bilhões de pessoas. No final, os Baltari venceram, mas gastaram tanto sangue e tesouro que ficaram enfraquecidos por gerações. Outras guerras se seguiram. Os Ketari, sempre famintos, começaram a se expandir para além de seus territórios de origem tradicionais. Eles não pediram permissão, não ofereceram pagamento, simplesmente chegaram e pegaram o que queriam. Espécies que viveram em paz por milênios se encontraram no menu. A Concórdia Galáctica realizou reuniões de emergência. Eles aprovaram resoluções condenando os Ketari. Ameaçaram com sanções. Os Ketari comeram os embaixadores que transmitiram essas ameaças e continuaram sua expansão. Os reinos ascendentes observaram tudo isso e viram uma oportunidade. Enquanto as outras potências lutavam entre si, o domínio discretamente adicionava um sistema após outro ao seu domínio. Não precisou conquistar com armas. Simplesmente ofereceu proteção aos fracos e assustados. E, em troca, eles lhe deram tudo: seus recursos, seu trabalho, sua liberdade. Em 50 anos, os reinos ascendentes controlavam mais território do que qualquer outra potência na galáxia. Sua população escravizada chegava a centenas de bilhões. Eles não eram exatamente senhores cruéis. Eles forneciam comida, abrigo e ordem. Simplesmente não consideravam seus súditos como pessoas. Eram apenas recursos. Durante todo esse tempo ninguém pensou na Terra. Por que pensariam? A humanidade havia abandonado a Concórdia 1 século e meio antes. Seu espaço estava escuro, suas comunicações silenciosas. Ocasionalmente, uma nave mercante se aproximava demais do território humano e nunca mais voltava. Às vezes, um explorador tentava penetrar na fronteira e simplesmente desaparecia. A região ao redor do Sol foi marcada nos mapas estelares como a Zona Morta. Computadores de navegação foram programados para navegá-la, automaticamente. Histórias eram contadas sobre o que havia acontecido lá. Alguns diziam que a humanidade havia se autodestruído em uma guerra nuclear. Outros diziam que uma praga os havia exterminado. Alguns diziam que algo de fora da galáxia os havia encontrado e consumido. A verdade era que ninguém sabia, e ninguém se importava o suficiente para descobrir. O comandante Varik, da Armada Imperial Vetari, era uma das poucas pessoas que ainda pensava na humanidade. Ele havia estudado sua história como parte de seu treinamento militar. Ele havia lido sobre suas guerras, suas religiões, seus costumes estranhos. Ele os achava fascinantes, como eram os animais extintos. Um dia, seus superiores lhe deram uma ordem incomum. Ele deveria levar uma pequena nave de reconhecimento até a borda da Zona Morta para tentar coletar informações sobre o que havia acontecido com os humanos. O Império Baltari planejava se expandir naquela direção, e eles queriam saber se era seguro reivindicar o território. Varik aceitou a missão, pegou sua nave e sua tripulação de 12 pessoas e partiu para Sol. Eles cruzaram o espaço humano em um dia tranquilo. A princípio, nada aconteceu. Seus sensores funcionaram normalmente. Seus sistemas de navegação funcionaram como esperado. Varik começou a se perguntar se todas as histórias sobre a Zona Morta eram apenas superstições. Então, no terceiro dia, algo estranho aconteceu. Seus sensores pararam de funcionar. Não de forma drástica, sem alarmes ou avisos. Eles simplesmente pararam de mostrar alguma coisa. Espaço vazio por toda parte.
embora Varik soubesse que havia estrelas e planetas próximos. O que está acontecendo? Perguntou ao seu oficial de sensores. Não sei, comandante. É como se algo estivesse comendo nossos sinais. Eles saem, mas não voltam. Varik ordenou que continuassem. Eles tinham que coletar informações. Essa era a missão. No quarto dia, eles viram algo. Foi apenas um vislumbre no limite de seu campo de visão. Uma silhueta na escuridão, longa e preta, como uma sombra tomando forma. Ela esteve lá por um instante e depois desapareceu. Mais alguém viu isso? Perguntou Varik. Sua tripulação tinha visto. Eles estavam assustados. No quinto dia, seus motores pararam de funcionar. Não houve avisos, nenhum alarme. Os motores simplesmente se desligaram, como se alguém tivesse apertado um interruptor. A nave flutuou no vazio, sem energia. Varik tentou entrar em contato com sua frota. A nave flutuou no vazio, sem energia. Varik tentou entrar em contato com sua frota. Os sistemas de comunicação não responderam. Estamos inativos no espaço, relatou seu engenheiro. Não entendo. Os sistemas não têm nenhum problema. Eles deveriam estar funcionando. Eles simplesmente não funcionam. A tripulação começou a entrar em pânico. Varik tentou tranquilizá-los. Eles tinham suprimentos de emergência. Eles poderiam sobreviver por semanas, se necessário. Alguém viria buscá-los. Mas no fundo Varik sabia a verdade. Ninguém viria. Ele havia cruzado para a Zona Morta, e ela o havia reivindicado. No sexto dia as naves negras chegaram. Eram 3 e Varik nunca as tinha visto. Eram enormes, muito maiores que sua nave de reconhecimento, e pareciam vir do nada. Eram enormes, muito maiores que sua nave de reconhecimento, e se moviam sem motores visíveis. Não emitiam som, não enviavam sinais, não davam aviso algum, simplesmente apareceram, cercando sua nave como lobos cercando um animal ferido. Por um longo instante nada aconteceu. Varik observou as naves negras e se perguntou se estava prestes a morrer. Então, uma luz apareceu. Um tubo de acoplamento se estendeu da maior nave e se conectou à sua. A eclusa de ar se abriu sem sua permissão. Uma figura entrou. Era um humano. Varik havia visto imagens de humanos antes, mas nunca conhecera um pessoalmente. Eram menores que os Valtari, com apenas 4 membros e corpos moles e vulneráveis. Seus olhos eram estranhos, com brancos ao redor de centros coloridos. Seus rostos eram perturbadoramente expressivos. Essa humana era uma mulher vestida com um uniforme preto, sem insígnias. Ela olhou para Varik e sua tripulação com uma expressão que ele não conseguia interpretar. Vocês estão no espaço humano, disse ela. Sua voz era calma. Isso é proibido. Não sabíamos, disse Varik. Nossos sistemas de navegação falharam. Estamos perdidos. Seus sistemas não falharam. Foram desligados. Varik sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Desligados. Como? Não detectamos tiros nem pulsos eletromagnéticos. Os humanos sorriram. Não era um sorriso amigável. Vocês não detectaram nada porque não queríamos que detectassem nada. Sua nave, seus sensores, suas armas, seus motores, tudo agora nos pertence. Nos pertence desde que cruzaram a fronteira. Varik não conseguia entender. A tecnologia necessária para fazer tal coisa estava além de tudo que ele já havia ouvido. Os Baltari eram uma das espécies mais avançadas da galáxia. Suas naves eram de ponta. Como esses humanos primitivos, poderiam simplesmente assumir o controle. O que vocês querem? Perguntou ele. Queremos saber por que vocês estão aqui. Varik não viu razão para mentir. O Império Baltari está considerando se expandir para esta região. Eu fui enviado para explorar o território. A humana assentiu, como se isso fosse exatamente o que ela esperava. E o que você dirá a eles quando voltar? Eu não sei. Contarei o que vi. E o que você viu, comandante Varik? Ela o encarou. Como sabe meu nome? Sabemos tudo sobre você. Sabemos desde o momento em que decidiu aceitar esta missão. Temos observado você. A tripulação de Varik estava encolhida, aterrorizada. Um deles, um jovem oficial, ergueu uma arma. Ele estava prestes a atirar no humano. Ela nem olhou para ele. Simplesmente ergueu uma mão, e a arma escapou da mão do oficial e caiu no chão. Telecinese, sussurrou Varik. Os humanos não têm habilidades psíquicas. Não tínhamos. Mas agora aprendemos muito nos últimos 150 anos. Melhoramos nossa tecnologia, nossas capacidades. Enquanto a galáxia lutava, morria e nos esquecia. Nós evoluímos. Ela se aproximou de Abarik. Os olhos dela eram muito escuros. Nós vamos deixá-lo ir, comandante. Vamos restaurar a energia da sua nave e você voltará para o Império Baltari.
E quando seus superiores perguntarem o que você encontrou na Zona Morta, você dirá a verdade, que a humanidade não está morta, que não estamos nos escondendo, que não temos medo. Você dirá que estivemos construindo, nos preparando, que temos armas, naves e soldados além de tudo que a galáxia já viu. Ela fez uma pausa. E você dirá que nos lembramos. E você dirá que nos lembramos. Lembramos de tudo, cada insulto, cada morte, cada ato de crueldade cometido pelas grandes potências, enquanto a Concorda não fazia nada. Temos registros de cada colônia humana destruída, de cada cidadão humano morto, escravizado ou explorado. Temos nomes, datas, locais. Temos mantido um registro muito preciso. Barrick engoliu em seco. E o que você vai fazer com essa informação? A humana sorriu novamente. Nada. Ainda somos pacientes, comandante. Aprendemos a paciência com os melhores professores da galáxia. Vamos esperar até que o momento seja certo, e então emergiremos da escuridão e mostraremos à galáxia o que 300 anos de desprezo trouxeram. Ela se virou e voltou para a câmara de descompressão. Espere, Barrick a chamou. Por que você está me contando isso? Por que nos avisou? Se você queria nos surpreender, deveria ter me matado. Destruir toda a evidência do que você está construindo. Os humanos pararam no limiar. Porque não importa. Mesmo que você conte tudo, eles não vão acreditar em você. Eles vão pensar que você está louca. Eles vão pensar que a Zona Morta afetou sua mente. Eles vão demiti-lo da mesma forma que nos demitiram. E se eles acreditarem em mim, se enviarem uma frota, eles aprenderão o que podemos fazer e a lição custará muito caro. Ela atravessou a câmara de descompressão e ela selou atrás dela. As naves negras se retiraram. A energia voltou para a nave de Barrick. Ele se sentou em sua cadeira de comando por um longo tempo, contemplando a escuridão onde as naves humanas haviam desaparecido. Então ele se virou e voou para casa. Ele contou tudo aos seus superiores. Falou sobre as naves negras e a tecnologia que permitia controlar naves inimigas à distância. Falou sobre as naves negras e a tecnologia que podia controlar naves inimigas à distância. Falou sobre o humano com poderes psíquicos. Falou sobre a ameaça, sobre a promessa de vingança. Eles não acreditaram nele. A Zona Morta afetou sua mente, disse seu oficial superior. Gentilmente. Isso acontece. A radiação, o isolamento, os estranhos campos de energia. Você deveria descansar, comandante. Tire um tempo para se recuperar. Barrick tentou mostrar a eles os registros de seus sensores, mas eles estavam vazios. Ele tentou descrever os navios negros, mas sua descrição soava como fantasia. Ele insistiu que estava dizendo a verdade, mas quanto mais ele insistia, mais louco ele parecia. Finalmente ele desistiu. Ele se aposentou discretamente da marinha e foi enviado para viver em um mundo agrícola pacífico. Ele passou o resto de sua vida como fazendeiro, cultivando vegetais e observando as estrelas à noite. Às vezes, quando não conseguia dormir, ele pensava na humana, em seus olhos escuros e em seu sorriso terrível. Ela estava certa sobre tudo. Eles não acreditaram nele. Eles pensaram que ele estava louco, e em algum lugar na escuridão a humanidade continuava a se construir. Os anos se tornaram décadas, as décadas se tornaram um século. A galáxia continuou se despedaçando. Os Baltari lutavam contra os espectros. Os Ketari devoravam quem quisessem. Os reinos ascendidos escravizavam bilhões. Ninguém pensava na Zona Morta. Ninguém se perguntava o que estava acontecendo na escuridão. Ninguém se perguntava para que a humanidade estava se preparando até o dia em que o vazio se abriu e a galáxia soube a resposta. Nas profundezas do espaço humano, em instalações escavadas no coração de estrelas mortas e escondidas nas nuvens de gigantes gasosos, a humanidade trabalhava incansavelmente. Eles haviam se unido completamente. Não havia mais nações, não havia mais fronteiras, não havia mais conflitos entre os seres humanos. Só existia a espécie, e a espécie tinha um objetivo: sobreviver. E não apenas sobreviver, triunfar. Eles estudaram a tecnologia das raças ancestrais e a melhoraram. Desenvolveram armas capazes de desmantelar as forças fundamentais da realidade. Construíram naves que viajavam mais rápido que a luz, sem deixar rastro. Treinaram soldados mais fortes, mais rápidos e mais inteligentes do que qualquer outro que a galáxia já tinha visto. Eles também se lembraram, cada criança aprendeu a história, aprendeu sobre os 300 anos de desprezo, aprendeu sobre os 12 milhões que morreram em Kepler 442b, aprendeu sobre os 300 anos de desprezo, aprendeu sobre os 12 milhões que morreram em Kepler 442b, aprendeu sobre a Concorda e suas promessas quebradas. Aprenderam que a galáxia os via como nada, como insetos, como comida.
E aprenderam que um dia eles mostrariam à galáxia que estava errada, geração após geração. A humanidade se preparou. Eles não se cansaram, não perderam o rumo. Eles transmitiram sua raiva e determinação de pais para filhos como uma herança sagrada. Não esqueceremos, disseram aos seus filhos. Não perdoaremos. Esperaremos e construiremos, e quando chegar a hora mostraremos quem somos. As crianças acreditaram neles. As crianças cresceram e tiveram seus próprios filhos e lhes disseram o mesmo. A humanidade havia se tornado algo novo, algo paciente, algo perigoso. E em algum lugar, na escuridão, observando tudo, esperando o momento perfeito, a almirante Helena Cross contava os dias até que finalmente pudesse dar a ordem. Logo, ela sussurrou para si mesma. Logo eles verão. Acima dela, os estaleiros fervilhavam de atividade. 2.000 naves de guerra, cada uma mais poderosa do que qualquer outra que a galáxia já conheceu, flutuavam em perfeita formação. Elas eram negras como o vazio, silenciosas como a morte e prontas para a guerra. Só precisavam da palavra. O almirante Corbett, da terceira frota Beltari, teve um péssimo dia. Começou com uma patrulha de rotina. Sua frota de 200 naves vigiava os confins do espaço Beltari, de olho em piratas, contrabandistas e alguma que outra patrulha Ketari. Era um trabalho chato, mas importante. A terceira frota era uma das forças militares mais poderosas da galáxia, e sua presença mantinha os inimigos do Império sob controle. Então, os sensores detectaram algo estranho. Almirante, disse seu oficial de sensores. Estamos detectando leituras incomuns no setor 774. Que tipo de leituras? Não tenho certeza. Parece uma onda subespacial. Algo muito grande está se movendo nas camadas mais profundas do espaço. Corbett franziu a testa. Ondas subespaciais geralmente indicavam naves viajando mais rápido que a luz, mas as leituras eram enormes, maiores do que qualquer coisa que ele já tinha visto. Era como se uma lua inteira estivesse se movendo pelo subespaço. Você consegue identificar a fonte? Não, senhor. O sinal de energia não corresponde a nenhuma espécie conhecida. É completamente novo. Corbett ordenou que sua frota investigasse. Eles avançaram para o setor 774, em formação padrão, armas carregadas, sensores no máximo. O que quer que estivesse lá fora, eles encontrariam. O que eles encontraram era impossível. A primeira nave emergiu do vazio como um pesadelo, rastejando da escuridão. Era preta. Completamente preta. Absorvia a luz em vez de refleti-la. Era preta. Completamente preta, absorvendo a luz em vez de refletir. Também era enorme, quase 3 quilômetros de comprimento, repleta de armas que brilhavam com energias estranhas. Ela surgiu do nada, rasgando a própria estrutura do espaço. E outra e outra e outra a seguiram. Corvat observou em silêncio, atordoado, enquanto naves apareciam uma após a outra. E Bai. Elas continuavam chegando, surgindo do vazio em perfeita formação, espalhando-se pelo espaço como uma praga de sombras. Quantas? Ele sussurrou. Continuamos contando, senhor. Liangbai, Sambai, Wubai. A voz do oficial de sensores tremia. Senhor, elas continuam chegando. Quando a contagem chegou a 1.000, Corbett ordenou que sua frota se retirasse. Quando chegou a 1.500, ele enviou uma mensagem de emergência para o alto comando imperial. Quando chegou a 2.000, ele simplesmente encarou sua tela e tentou entender o que via. 2.000 naves de guerra, cada uma maior e mais poderosa do que qualquer outra em sua frota, todas se movendo em perfeita coordenação, como os dedos de uma única mão. E no centro da formação havia algo mais, algo tão enorme que a mente de Corbett mal conseguia processar. Era uma nave, mas chamar lá de nave parecia errado. Era uma montanha, uma cidade, um mundo. Estendia-se por centenas de quilômetros em todas as direções. Seu casco estava coberto de armas, plataformas, conjuntos de sensores e estruturas que cumpriam funções que Corbett não conseguia adivinhar. Ela não se movia pelo espaço. Ela o controlava. A luz se curvava em suas bordas. A própria realidade parecia se distorcer em sua presença. O que é isso? Sussurrou um de seus oficiais. Antes que Corbett pudesse responder, um sinal de comunicação chegou à sua nave. Foi transmitido em todas as frequências, em todos os idiomas. Impossível de ignorar. Sou a Almirante Helena Cross, da Força Expedicionária da Terra Unida. A voz era humana, feminina, calma e fria como o próprio vazio. Por 150 anos, a humanidade permaneceu em silêncio.
Retiramo-nos da comunidade galáctica porque nos disseram que nossas vozes não importavam, que nossas vidas não importavam, que éramos muito primitivos, muito fracos, muito insignificantes para merecer um lugar à mesa das grandes potências. Corbett ouviu ao seu redor. Seus oficiais ouviram. Em toda a galáxia, todos que podiam receber o sinal ouviram. Aproveitamos bem esse tempo. Enquanto vocês travavam suas guerras, escravizavam seus vizinhos mais fracos e esqueciam que existíamos. Nós trabalhamos, construímos, melhoramos. Pegamos sua tecnologia e a aprimoramos. Desenvolvemos armas que vocês não conseguem compreender. Treinamos soldados invencíveis. Nos tornamos algo novo. Houve uma pausa. E agora nós voltamos. Corvette recuperou a voz. Apresento o almirante Corvette da Terceira Frota Baltari. Vocês estão invadindo o espaço imperial. Retirem-se e entreguem suas naves para inspeção, ou nós atiraremos em vocês. Ele não esperava que essa ameaça surtisse efeito. Ele disse isso porque tinha que dizer algo. Porque era um soldado. E soldados não fugiam de ameaças. Nem mesmo de ameaças impossíveis. A resposta da almirante humana foi quase gentil. Almirante Corbett, eu sei quem você é. Conheço seu histórico de serviço. Conheço sua família. Sei que você não participou das atrocidades cometidas contra as colônias humanas. Você é um soldado, não um criminoso de guerra. Corbett sentiu um arrepio percorrer suas costas. Como ela podia saber disso? Por isso vou lhe dar uma opção. Você pode se retirar e levar sua frota para uma distância segura. Ninguém se machucará. Nenhum tiro será disparado. Você pode viver para ver outro dia. Outra pausa. Ou você pode lutar. E se lutar, você morrerá. Todos vocês. Suas naves serão destruídas. Suas tripulações perecerão. E não servirá para nada porque vocês não podem nos machucar. Suas armas são inúteis contra nossos escudos. Suas naves são lentas e fracas em comparação com as nossas. Vocês não estão preparados para o que nos tornamos. Corvette olhou para seus oficiais. Ele viu medo em seus olhos. Ele também viu orgulho. Eles eram Belari. Eles não se rendiam. Eles não fugiam. Eles governavam as estrelas há 10.000 anos, e não se curvariam a uma espécie que consideravam primitiva. Não nos renderemos, disse Corbett. O Império Balzari não cede a ameaças. Eu entendo, respondeu a almirante Cross. Eu esperava essa resposta. Seu povo é orgulhoso demais para admitir que se sente superado. Muito bem, nós os educaremos. A transmissão terminou. Corvette ordenou que sua frota se formasse em batalha. 200 naves se dispuseram em uma esfera defensiva perfeita. Armas carregadas, escudos erguidos. Tinham travado 100 batalhas. Tinham derrotado uma dúzia de inimigos. Eram a maior força militar que o Império Beltari alguma vez criara. Não importava. A frota humana não atacou, não manobrou. Simplesmente ficou ali sentada à espera, como se desafiasse os Beltar a dar o primeiro passo. Corbett deu a ordem de disparar. Todas as armas da sua frota abriram fogo de uma vez. Raios de energia, torpedos de plasma, projéteis cinéticos, tudo o que tinham. O ataque foi massivo, concentrado, poder de fogo suficiente para destruir uma pequena lua. Nada atingiu o inimigo. O fogo das armas simplesmente cessou. Não atingiu os escudos, não detonou contra a armadura, simplesmente parou, a flutuar no espaço como chuva gelada, e depois desvaneceu-se. O que aconteceu? Perguntou Corbett. Por que é que as nossas armas não acertaram? Não sei, senhor. É como se nunca tivessem existido. As nossas armas disparam normalmente, mas a energia é absorvida antes de atingir os alvos. É impossível. Sim, senhor. É impossível. E, no entanto, está a acontecer. Corvette observou a sua frota disparar repetidamente. Cada tiro era absorvido. Cada ataque era anulado. Era como se estivessem a atirar pedras a uma estrela. Então, a frota humana moveu-se. As naves negras avançaram, não em carga, mas avançaram lenta e deliberadamente. Não precisavam de se apressar. Tinham todo o tempo do universo. Quando estiveram ao alcance, abriram fogo. Corvette nunca tinha visto armas como aquelas. Não eram raios nem projéteis. Eram algo completamente diferente. Pareciam lágrimas na realidade. Rasgos no tecido espacial que se espalhavam das naves humanas e consumiam tudo o que tocavam. A primeira nave Baltari não explodiu. Simplesmente deixou de existir. Num instante estava ali. Uma nave de guerra blindada de 200 metros, repleta de armas. No instante seguinte, tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. A segunda nave seguiu-a, depois a terceira, depois a quarta. Todas as naves. Ação evasiva, gritou Corbett. Romper formação. Dispersar. A sua frota tentou fugir,
Não foram rápidos o suficiente. As naves humanas moviam-se como fantasmas, aparecendo e desaparecendo, sempre exatamente onde precisavam de estar para cortar as rotas de fuga. As suas armas nunca falhavam, os seus movimentos eram sempre perfeitos. Não lutavam como uma frota, lutavam como um único organismo com 2.000 corpos. Em 11 minutos tudo tinha acabado. Das 200 naves da terceira frota Baltari, 187 foram destruídas. As 13 restantes, incluindo a nave capitânia de Corvette, ficaram inutilizadas, mas intactas. As suas tripulações estavam vivas, mas as suas naves nunca mais voariam. Corvette, sentado na sua ponte, rodeado pelos destroços da sua frota, tentou compreender o que acabara de acontecer. Toda a sua força, 200 das melhores naves de guerra da galáxia, tinha sido destruída em menos tempo do que o necessário para comer uma refeição. Os humanos nem sequer se tinham esforçado. Tinham estado a brincar. Chegou um sinal de comunicação à sua nave. Almirante Corvat, disse uma voz calma e controlada. Eu sou o almirante humano de novo. Lutaste bravamente. Caíste insensatamente, mas com bravura. Eu respeito isso. O que queres? Perguntou Corbat. A sua voz soou oca. Quero que entregues uma mensagem. Desativamos os teus motores mais rápidos que a luz, mas a tua rede de comunicação subespacial ainda funciona. Podes contactar o teu alto comando. Que mensagem? Diz-lhes o que viram aqui hoje. Fala das nossas naves, das nossas armas, das nossas capacidades. Diz-lhes que isto não foi uma força de invasão, mas uma demonstração, um aviso do que está para vir. Durante 150 anos, as grandes potências desta galáxia cometeram crimes contra a humanidade e contra dezenas de outras espécies. Mataram, escravizaram, exploraram e nunca enfrentaram consequências, porque não havia ninguém forte o suficiente para os responsabilizar. A tua voz endureceu. Isso mudou. Nós somos as consequências. Vamos atrás de cada criminoso de guerra, cada escravista, cada tirano que pensou que podia abusar dos fracos sem castigo. Vamos atrás do Império Baltari e da Confederação Ketari e dos Reinos Ascendidos e de qualquer outra potência com as mãos manchadas de sangue. Corvette sentiu medo, medo real. Pela primeira vez, na sua longa carreira, não podes lutar contra a galáxia inteira. Mesmo com a tua tecnologia, estás em desvantagem de 1000 para 1. A quantidade já não importa. Almirante, acabaste de ver. As tuas 200 naves nem sequer conseguiriam arranhar a nossa pintura. O que te faz pensar que 2.000 o fariam melhor? Ou 20.000 ou 200.000? Corvat não tinha resposta. Mas não estamos aqui para vos exterminar. Não estamos aqui para genocídio. Estamos aqui para a justiça. Entreguem os vossos criminosos de guerra. Libertem os vossos escravos. Parem a vossa expansão. Tratem as espécies inferiores com respeito. Façam estas coisas e não vos faremos mal. E se recusarem, então tomaremos o que quisermos pela força, e o custo será muito maior. Para vós, não para nós. A transmissão terminou. Corbett ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Depois ativou a sua matriz de comunicação e contactou o Alto Comando Imperial Beltari. Contou-lhes tudo o que tinha visto, descreveu a matriz de comunicação e contactou o Alto Comando Imperial Baltar. Contou-lhes tudo o que tinha visto. Descreveu as naves humanas e as suas armas impossíveis. Transmitiu a mensagem do almirante palavra por palavra. Não acreditaram em mim. Esperam que acreditemos que uma frota de primitivos destruiu a terceira frota, exigiu o alto comandante. Obviamente, isto é um truque. Os humanos devem ter desenvolvido algum tipo de arma psicológica que afetou as mentes da vossa tripulação. Não é um truque. Vi com os meus próprios olhos. Eles têm tecnologia que não podemos igualar. Precisamos de negociar. O Império Baltari não negocia com espécies inferiores. Enviaremos a primeira frota para investigar. Se os humanos realmente desenvolveram armas avançadas, vamos tomá-las para nós. Se não, vamos destruí-los de uma vez por todas. Corvat tentou argumentar. Tentou explicar que a primeira frota sofreria o mesmo destino que a terceira. Ninguém o ouviu. Era apenas um almirante derrotado, um fracasso, um homem cuja mente tinha claramente sido afetada pelo estresse da batalha. A primeira frota foi reunida. 500 naves, o dobro do tamanho da terceira, comandadas pelo almirante mais condecorado do Império. Partiram para as coordenadas onde a armada humana tinha sido avistada. Nunca regressaram. A segunda frota foi enviada atrás deles, depois a quarta, depois a sexta, uma a uma. As maiores forças militares do Império Baltari perderam-se na escuridão e desapareceram. E o Império continuava sem compreender.
e os humanos continuavam a chegar. A almirante Helena Cross estava na ponte do Rhen e observou outra frota inimiga ser reduzida a escombros. Era a quinta frota destruída naquela semana. As grandes potências da galáxia finalmente começavam a levar a humanidade a sério. Mas já era tarde demais. Relatório de situação, disse ela. Todos os objetivos eliminados. Almirante. Sem baixas do nosso lado. 16 naves inimigas inutilizadas, mas intactas. As tripulações estão vivas. Bem, envia sinais de resgate para a estação neutra mais próxima. Não matamos prisioneiros. Sim, almirante. Cross voltou-se para o ecrã de proa e contemplou as estrelas. Em algum lugar, os que planeavam um contra-ataque. Os reinos ascendidos mobilizavam os seus exércitos de escravos. Os remanescentes do exército Beltari reagrupavam-se para uma última defesa. Não lhes serviria de nada. Nada lhes serviria. Tinham ignorado a humanidade durante demasiado tempo. Tinham desprezado a humanidade durante demasiado tempo. Tinham maltratado a humanidade durante demasiado tempo. Agora a conta estava prestes a vencer, e seria paga na totalidade. Envia uma mensagem a todas as forças humanas, disse Cross. Diz-lhes que a fase 3 começa amanhã. Estamos a avançar para o planeta natal dos Ketari. Sim, almirante. Alguma ordem específica? Cross pensou. Aqueles que tinham devorado humanos, tinham consumido colônias humanas e absorvido memórias humanas como se fosse o seu direito. Eram monstros por definição. Mas a humanidade não se tornaria em monstros. Esse era o objetivo. Era isso que os diferenciava dos impérios contra os quais lutavam. Regras de combate padrão, disse ela. Apenas alvos militares. Nenhum civil deve ser danificado. Qualquer soldado que viole estas ordens será submetido a um conselho de guerra e preso. As tropas ficarão decepcionadas. Almirante. Muitos querem vingança. Eu sei. Precisamente por isso não podemos permitir. Se nos tornarmos como eles, qual seria o sentido de tudo isto? Não estamos aqui para exterminar. Estamos aqui para libertar. Estamos aqui para libertar. Estamos aqui para mostrar que o poder não tem de significar crueldade. Ela voltou-se para o ecrã. Estamos aqui para construir algo melhor. E isso começa por mostrar compaixão a quem nunca a teve. A mensagem foi enviada. A frota preparou-se para a próxima batalha. E em algum lugar na escuridão, nos corredores do poder, onde as grandes espécies tinham governado sem oposição durante milênios, o medo começou a espalhar-se. Os humanos estavam a chegar, e nada na galáxia os podia deter. A guerra durou 18 meses. Nos livros de história de 100 mundos seria lembrada como a grande humilhação, o julgamento final, a queda dos poderes antigos. Mas para aqueles que a viveram, foi simplesmente o momento em que se provou que tudo o que acreditavam sobre o universo estava errado. O mundo natal dos Ketari foi o primeiro a cair. Era um planeta enorme, 3 vezes maior que a Terra, coberto de oceanos de ácido e montanhas de ossos. Os Ketezari tinham devorado outras espécies durante tanto tempo que o seu mundo estava decorado com os restos das suas vítimas. Torres construídas com crânios, jardins fertilizados com as cinzas de civilizações. Era um monumento à fome e à crueldade. A frota humana chegou ao amanhecer. 2.000 naves cercaram o planeta, bloqueando todas as rotas de fuga e cortando todas as comunicações. A Força de Defesa Ketari, composta por 500 naves, mobilizou-se para interceptar. Duraram 6 minutos. Quando a última Força de Defesa Ketari, composta por 500 naves, se mobilizou para interceptar, duraram 6 minutos. Quando a última nave de guerra Ketari foi destruída, a almirante Cross enviou uma mensagem para a superfície. Povo da Confederação Ketari, o vosso exército foi derrotado. Os vossos líderes estão cercados. Tem 2 opções. Rendam-se e enfrentem a justiça pelos vossos crimes, ou resistam e sejam destruídos. Tem 1 hora para decidir. Os líderes Ketari decidiram resistir. Eram criaturas orgulhosas, antigas e terríveis, e não conseguiam imaginar submeter-se a seres que outrora consideravam alimento. Forças terrestres humanas desembarcaram em 12 locais simultaneamente. Não chegaram em massas avassaladoras. Não precisavam. Cada soldado humano usava uma armadura zero que os tornava mais rápidos, mais fortes e mais resistentes do que qualquer guerreiro Ketari. Cada um empunhava armas capazes de demolir edifícios. Cada um estava ligado a uma rede tática que lhes permitia coordenar-se perfeitamente, movendo-se como um único organismo com milhares de corpos. A luta foi brutal, mas breve. Os Ketari lutaram com todas as suas forças, mas as suas armas mal roçaram a armadura humana. As suas garras não conseguiram penetrar os escudos humanos.
Os seus ataques psíquicos foram bloqueados por implantes neuronais concebidos especificamente para os contrariar. Em 3 dias, o governo Qetari rendeu-se. A galáxia observou em silêncio atordoado enquanto os soldados humanos marchavam pela capital. Esperavam um massacre. Esperavam que os humanos se vingassem de séculos de serem devorados, caçados e consumidos. Esperavam rios de sangue. O que viram foi muito diferente. Os soldados humanos não danificaram civis, não saquearam, não queimaram. Moveram-se pela cidade com disciplina impecável, ocupando instalações militares e edifícios governamentais, mas deixando intactas casas e escolas. Quando encontraram os grandes refeitórios onde aqueles que haviam consumido outras espécies se alimentavam, eles os selaram, não os destruíram. Não fizeram uma demonstração de fúria, apenas trancaram as portas e postaram guardas. Por quê? Perguntou um ancião a um oficial humano. Nós comemos seu povo. Devoramos seus filhos. Por que você não nos mata? O oficial olhou para ele com olhos que não refletiam ódio, apenas algo que poderia ter sido pena. Por que matar você não os traria de volta? Porque transformar-nos em monstros tornaria suas mortes sem sentido. Não estamos aqui para nos vingar. Estamos aqui para garantir que você nunca mais possa fazer isso. Os líderes Qetari foram presos e levados a julgamento. As provas contra eles eram esmagadoras. Gravações de refeições, listas de vítimas, depoimentos de sobreviventes de espécies quase exterminadas. Os julgamentos foram justos. Os acusados tinham advogados. Eles puderam falar em sua defesa. De qualquer forma, foram considerados culpados, e todos sabiam disso. Não foram executados. Os humanos não acreditavam em execução. Em vez disso, foram encarcerados em uma lua estéril, condenados a passar o resto de suas longas vidas lembrando o que haviam feito. A Confederação Qetari foi dissolvida. As frotas de batalha foram desmanteladas. Os refeitórios se tornaram monumentos para as vítimas. E pela primeira vez em 10.000 anos, as espécies que viveram com medo de serem devoradas puderam dormir em paz. Os reinos ascendentes caíram em seguida. Esta foi uma luta mais dura. O Dominarca estava se preparando há séculos, construindo um império de escravos e soldados que se estendia por 1000 sistemas. Possuía armas que os Qetari nem conseguiam imaginar. Tinha exércitos contados em bilhões. Se considerava um deus. Ele estava enganado. O ataque humano veio de todos os lugares ao mesmo tempo, não apenas do espaço, mas também de dentro. Por décadas, agentes humanos haviam se infiltrado nos reinos ascendentes, fingindo ser escravos e abrindo caminho para posições de confiança. Eles sussurravam para os oprimidos, ensinando-os, organizando-os, prometendo que a ajuda chegaria um dia. Quando a frota humana apareceu no céu sobre o mundo trono do Dominarca, as populações escravas se revoltaram. 40 sistemas estelares explodiram em rebelião simultaneamente. Os guardas foram dominados. As prisões foram abertas. Armas e esconderijos que haviam sido mantidos ocultos por agentes humanos por anos foram distribuídos aos oprimidos. O Dominarca se viu lutando em 2 frentes. Seus exércitos eram formidáveis, mas estavam muito dispersos. Seus soldados eram bem treinados, mas estavam acostumados a lutar contra escravos indefesos, não contra rebeldes determinados apoiados por tecnologia e conselheiros humanos. A guerra nos reinos ascendentes durou 3 meses. No final, o Dominarca ficou sozinho em sua sala do trono, cercado por soldados humanos. Vocês não podem fazer isso, disse ele. Seu invólucro de cristal cintilou de raiva. Eu sou imortal. Eu sou eterno. Eu existo há 100.000 anos. Vocês são insetos. Vocês não são nada. A almirante Cross caminhou entre as fileiras de seus soldados e parou diante dele. Era pequena em comparação com sua figura imponente. Ela não parecia ter medo. Você era um deus para seus escravos, disse ela. Você os forçou a adorá-lo. Você os fez acreditar que não eram nada. Mas deuses podem cair, Dominarca. Até mesmo os imortais. O que você vai fazer? Me matar? Você não pode. Minha consciência existe além deste invólucro. Eu simplesmente criarei um novo corpo. Nós sabemos. É por isso que não vamos te matar. Ela ergueu um pequeno dispositivo. Parecia uma simples esfera de metal. É uma armadilha de consciência. Nossos cientistas a desenvolveram especificamente para seres como você. Ao var-se, ela irá capturar sua essência e mantê-la em um estado de animação suspensa. Você não morrerá. Você não renascerá. Você simplesmente parará para sempre. O Dominarca tentou fugir. Tentou usar seus poderes para escapar,
Mas os soldados humanos eram mais rápidos e suas armas mais poderosas. E no final ele não era nada mais do que mais um tirano enfrentando as consequências de seus atos. A armadilha ativou. A luz do Dominarca diminuiu. Seu invólucro escureceu. O ser que governou um mundo por 100.000 anos foi reduzido a uma pequena esfera de metal, trancada em um cofre e esquecida. Os escravos dos reinos ascendentes foram libertados. Bilhões de seres que só conheciam a servidão de repente se viram com opções, com direitos, com um futuro. Trabalhadores humanitários inundaram os antigos mundos escravistas, trazendo comida, remédios e professores. Eles ajudaram a construir novos governos, sem exigir nada em troca. Por que vocês nos ajudam? Perguntou um ex-escravo a uma médica humana. Nós não somos seu povo, não temos nada a oferecer a vocês. A médica sorriu, enquanto cuidava de seus ferimentos. Porque vocês precisavam de ajuda. Porque ninguém deveria viver acorrentado. Porque ajudar é a coisa certa a fazer. Mas vocês poderiam nos governar, vocês têm o poder. Vocês poderiam se tornar nossos novos mestres. Sim, poderíamos, mas não queremos ser mestres. Não queremos ser imperadores, apenas queremos ser bons vizinhos. O ex-escravo não entendia. Ele nunca conheceu um ser poderoso que não quisesse dominar. Levariam anos até que ele realmente acreditasse que os humanos falavam sério. Mas no final, ele acreditou. No final, todos acreditaram. O Império Baltari foi o último a cair. Eles estavam se preparando desde a destruição da Terceira Frota. Haviam recolhido todas as naves de todos os cantos de seu território. Haviam despertado armas que não eram usadas há milênios. Haviam forjado alianças com espécies que um dia conquistaram, prometendo-lhes liberdade em troca de apoio militar. Quando a frota humana chegou ao planeta natal dos Baltari, ela enfrentou a maior força militar já reunida na história galáctica. 10.000 naves de guerra, 1 trilhão de soldados, armas capazes de destruir planetas. Não foi o suficiente. A batalha durou um dia. Ao seu término, o exército Baltari deixou de existir. Suas antigas armas foram neutralizadas. Suas defesas planetárias desmanteladas. Sua orgulhosa frota era apenas escombros espalhados pelo espaço. O grão-chanceler Baltari, o mesmo ser que havia descartado as queixas da humanidade tantos anos antes, foi capturado em seu palácio. Ele foi levado acorrentado diante da almirante Cross. Você destruiu tudo, disse ele. Nosso império, nosso exército, nosso orgulho. Você está satisfeita? Cross olhou para ele sem ódio. Ela havia passado a vida inteira se preparando para este momento. Ela o sonhara desde os 7 anos. Desde que viu de uma cápsula de resgate os Baltari bombardearem seu mundo natal, ela imaginara o que diria a essa criatura quando finalmente estivesse diante dele. Agora que o momento havia chegado, ela sentia apenas um vazio. Satisfeita? Não. Nada pode trazer de volta aqueles que você matou. Nada pode reparar os séculos de sofrimento que você causou. Mas podemos garantir que isso não aconteça novamente. Então agora você nos governará. Vocês se tornarão os novos mestres da galáxia. Não iremos embora. Assim que garantirmos que suas forças armadas não possam ameaçar ninguém. Assim que libertarmos seus prisioneiros e julgarmos seus criminosos de guerra, iremos para casa. Vocês poderão reconstruir. Poderão criar uma nova sociedade. Mas se você algum dia voltar aos seus velhos costumes, se você alguma vez voltar a explorar os fracos, nós voltaremos. E da próxima vez não seremos tão amáveis. O chanceler a encarou. Eu não entendo. Você tem o poder de tirar tudo. Por que você iria embora? Porque poder não é o mesmo que direito. Porque governar outros contra sua vontade está errado, mesmo quando você tem a força para fazê-lo. Porque lembramos como era a impotência, e não nos tornaremos aquilo contra o qual lutamos. Ela se virou e começou a andar. Vocês são tolos! Gritou o chanceler. Vocês lamentarão essa misericórdia. Com o tempo, nos reconstruiremos. Voltaremos a ser fortes e então teremos nossa vingança. Cross parou, olhou para trás por cima do ombro. Talvez em 1000 anos você seja forte o suficiente para nos desafiar novamente, mas não acho. Acho que você aprendeu algo hoje. Acho que você aprendeu que a crueldade tem consequências. Acho que você aprendeu que os fracos não são fracos para sempre. Ela sorriu. Não era um sorriso cruel. E acho que você aprendeu que os humanos cumprem suas promessas. Nós dissemos que nos lembraríamos. Nós dissemos que voltaríamos. E nós o fizemos. Lembre-se disso, chanceler. Lembre-se do que acontece quando você nos subestima. Ela saiu do palácio. Atrás dela, o chanceler ficou sozinho com seus pensamentos e seus fracassos. A guerra havia terminado.
Em 18 meses, a humanidade desmantelou 3 dos impérios mais poderosos que a galáxia já conheceu. Libertaram bilhões de escravos, levaram criminosos de guerra à justiça. Mostraram que não eram mais a espécie fraca e insignificante que podia ser ignorada e maltratada, mas não se tornaram conquistadores. Não construíram um império próprio, não substituíram uma tirania por outra. Em vez disso, começaram a reconstrução. Engenheiros humanos ajudaram a reconstruir a infraestrutura danificada na luta. Médicos humanos cuidaram dos feridos, independentemente de sua espécie. Diplomatas humanos ajudaram antigos inimigos a negociar tratados de paz. A galáxia observava com espanto. Era assim que as espécies poderosas supostamente não deveriam se comportar. Era assim que a vitória supostamente não deveria aparecer. Onde estavam os desfiles triunfais? Onde estavam os monumentos à glória humana? Onde estavam as correntes em volta do pescoço dos derrotados? Não havia nada disso. Havia apenas humanos trabalhando silenciosamente, ajudando no que podiam, sem pedir nada em troca. Eu não os entendo, disse um senador Valtari a seu colega. Eles poderiam ter nos tirado tudo, poderiam ter nos escravizado a todos. Por que não o fizeram? Seu colega não tinha resposta. Ninguém mais tinha. Mas aos poucos, com o tempo, a galáxia começou a entender. Começaram a ver que poder não tinha que significar crueldade, que força não tinha que significar dominação, que vitória não tinha que significar humilhação. Começaram a ver que havia outro caminho. A almirante Helena Cross estava na ponte do Rehém pela última vez. A grande nave estava retornando à Terra. A guerra havia terminado. A missão estava completa. Ela estava cansada. Ela lutava de uma forma ou de outra há quase um século. Ela havia dado tudo por essa causa. Agora era hora de descansar. Almirante, disse seu ajudante, estamos recebendo mensagens de toda a galáxia. Eles querem saber o que acontecerá a seguir. Eles querem saber se haverá uma nova concordata galáctica. Cross ponderou. Diga a eles que sim. Haverá uma nova concordata, mas será diferente. Esta incluirá a todos, não apenas os poderosos. Esta protegerá os fracos, não os explorará. Esta será construída sobre a justiça, não sobre o medo. E quem a liderará? Ninguém, ou todos. Esse é o ponto. Chega de imperadores, chega de mestres. Iguais trabalhando juntos, tratando uns aos outros com respeito. Seu assistente parecia cético. Você realmente acha que é possível? Depois de tudo o que aconteceu. Cross olhou para o céu. Eu não sei, mas sei que vale a pena tentar. Nós mostramos a eles o que podemos fazer quando estamos com raiva. Agora vamos mostrar a eles o que podemos fazer quando temos esperança. A luz chegou mais rápida que um raio. As estrelas se desfizeram em linhas de luz. E a humanidade embarcou na longa viagem para casa, levando consigo a esperança de um futuro melhor. Não seria fácil. Haveria reveses, falhas e decepções. Haveria espécies que se recusariam a mudar, que se agarrariam aos seus velhos costumes, que tentariam reconstruir seus impérios em segredo. Haveria conflitos, desacordos e compromissos dolorosos. Mas pela primeira vez na história galáctica, havia uma chance real de algo melhor. Uma chance para uma galáxia onde o poder seria usado para proteger em vez de explorar, onde os fortes ajudariam os fracos em vez de esmagá-los, onde a justiça seria mais do que uma mera palavra de hipócritas. A humanidade lhes dera essa chance. Agora cabia a todos ver se conseguiriam aproveitá-la. O grande salão havia sido reconstruído. Não era o mesmo salão onde a antiga Concórdia Galáctica se reunia. Aquele edifício havia sido danificado durante a guerra e preservado como um memorial, um lembrete do que fora e do que nunca mais poderia ser. Este novo salão se erguia em um mundo neutro, escolhido por um comitê de representantes de dezenas de espécies, construído para simbolizar a nova era que começava. Era menor que o antigo salão, mais íntimo. Os assentos estavam dispostos em círculo, em vez de hierarquicamente, para que nenhuma delegação se sentisse inferior. As paredes eram de pedra simples, sem cristais móveis. O teto aberto ao céu deixava entrar a luz natural. 300 delegações enchiam o salão. Algumas vinham das antigas potências, os Baltari, humildes, mas ainda orgulhosos. Os remanescentes dos Ketari, agora proibidos de comer seres sencientes, até mesmo representantes dos reinos ascendidos, cidadãos comuns que haviam alcançado a liderança após o aprisionamento de seus mestres imortais. Mas a maioria das delegações vinha de espécies que nunca antes tiveram voz. Antigos escravos, antigas vítimas, antigos ninguém. Todos haviam vindo porque foram convidados. Porque, pela primeira vez na história, alguém lhes dissera que suas vozes importavam.
No centro da sala, onde se erguia o pódio, uma única humana aguardava. A diretora Yuki Tanaka tinha 173 anos. A ciência médica humana havia avançado muito além do que a galáxia poderia ter imaginado ser possível, e ela se mantivera viva graças a tratamentos que beiravam o milagroso. Era idosa. Sim, tinha cabelos brancos e um rosto marcado pelas linhas de uma vida longa e difícil. Mas seu olhar era aguçado, sua voz firme, e sua mente tão clara quanto no dia em que saiu da antiga Câmara da Concórdia, 150 anos antes. Ela se lembrava bem daquele dia. Lembrou-se do desprezo nos olhos das espécies antigas. Lembrou-se da risada dos Ketari. Lembrou-se da fria despedida do Dominarca. Lembrou-se de como se sentira pequena, impotente, completamente sozinha. Ela não se sentia mais pequena. Obrigada a todos por virem, disse ela. Sua voz ecoou pela sala sem amplificação. Sei que alguns de vocês viajaram de muito longe para estar aqui. Sei que alguns ainda nos temem pelo que poderíamos fazer com o poder que demonstramos. Entendo esse medo. Quero abordá-lo. Diretamente. Ela olhou ao redor, cruzando o olhar com todos os delegados que pôde. Há 150 anos, eu estava em uma sala muito maior do que esta. Pedi justiça para o meu povo. Riram de mim. Me dispensaram. Disseram que os humanos eram muito primitivos, muito insignificantes para merecer proteção. Um murmúrio percorreu a assembleia. Muitos haviam ouvido essa história. Muitos haviam vivido histórias semelhantes. Saí daquela sala e contei ao meu governo o que havia acontecido. E eles me disseram algo que eu não esperava. Disseram que estavam esperando por este momento, que sabiam há muito tempo que a Concórdia jamais nos aceitaria, que as grandes potências jamais nos tratariam como iguais. Ela fez uma pausa. Disseram que estávamos nos preparando. A sala ficou em silêncio. Todos ouviam. Por 300 anos, enquanto participávamos das reuniões da Concórdia, apresentávamos propostas e fingíamos seguir as regras. Estávamos construindo em silêncio, acumulando tecnologia, treinando soldados e desenvolvendo armas. Não porque quiséssemos a guerra, mas porque sabíamos que um dia a guerra nos alcançaria, quiséssemos ou não. Os fracos são sempre alvos. Decidimos que não seríamos fracos para sempre. Ela respirou fundo. Quando saí daquela sala, começamos a próxima fase de nossos preparativos. Ficamos em silêncio. Desaparecemos da comunidade galáctica. Deixamos que vocês nos esquecessem. E nesse silêncio, nesse esquecimento, nos tornamos algo novo, algo que vocês não podiam ignorar. Um delegado Valtari levantou-se de seu assento. Ele era jovem, nascido após a guerra e criado em uma sociedade Baltari muito diferente da de seus ancestrais. Diretora Tanaka, posso fazer uma pergunta? Yuki assentiu. Claro. Por que você está nos contando isso? Por que revelar sua estratégia? Você não tem medo que outras espécies aprendam com seu exemplo e façam o mesmo? Yuki sorriu. Era o primeiro sorriso que muitos delegados viam em um rosto humano, e parecia surpreendentemente caloroso. Espero que aprendam com nosso exemplo. Esse é o ponto. Quero que todas as espécies nesta sala entendam que não precisam aceitar a opressão, que mesmo os mais fracos e desprezados podem se tornar poderosos se trabalharem juntos, que a paciência e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Ela abriu os braços para abranger toda a sala. Mas também quero que entendam outra coisa, algo mais importante. Não construímos nossa frota para conquistar. Construímos porque queríamos ter segurança, queríamos ser respeitados, queríamos ter voz. Ela baixou os braços. Agora temos voz. E o que queremos dizer com essa voz é isto. Não queremos governá-los. Não queremos ser seus mestres. Não queremos substituir a velha tirania por uma nova. Só queremos sentar à mesa com vocês como iguais e trabalhar juntos para construir algo melhor. Outro delegado se levantou. Este pertencia a uma espécie que Yuki não reconheceu. Uma criatura pequena e peluda, com olhos grandes e mãos delicadas. Diretora, meu povo foi escravo dos reinos ascendidos por 10.000 anos. Soldados humanos nos libertaram. Médicos humanos nos curaram. Professores humanos nos ajudaram a reconstruir nossa sociedade. Devemos tudo a vocês. Por que não nos governariam? Aceitaríamos seu comando com prazer. Vocês o conquistaram. Yuki aproximou-se do pequeno delegado, ajoelhou-se para ficar à sua altura. Qual o seu nome? Perguntou. A criatura respondeu. Eu sou Kirill de Tetani. Kirill, disse ela, deixe-me perguntar algo. Quando você era escravo, sonhava em ser livre? Todos os dias. E nesses sonhos, como era a liberdade? Era como ter um mestre diferente, um mestre mais gentil. Kirill ficou em silêncio por um momento. Ele não admitiu. Era como não ter mestre.
Era como tomar minhas próprias decisões, viver minha própria vida. Yuki assentiu. Isso é liberdade, Kiryu. Não ter um bom mestre. Mas não ter mestre. Poderíamos governá-los. Sim, poderíamos ser governantes gentis, governantes justos, melhores que os reinos ascendidos. Mas vocês ainda seriam escravos. Apenas escravos concorrentes confortáveis. Ela se levantou. Não lutamos em uma guerra, nem sacrificamos tantas vidas apenas para nos tornarmos outro império. Lutamos para que todos, em todos os lugares, pudessem ser livres. Incluindo você, incluindo seu povo, incluindo todas as espécies nesta sala. Ela voltou ao pódio. É por isso que estamos propondo esta nova conquista. Não um conselho de poderosos, mas um conselho de iguais. Cada espécie tem um voto, independentemente de tamanho ou força. Ninguém pode ser forçado a fazer nada contra sua vontade. As decisões são tomadas por consenso, não por ameaças. Os fortes protegem os fracos não porque são obrigados, mas porque é o certo. Um delegado Ketari se remexeu em seu assento. Os Ketari haviam sido despojados de seu exército e suas frotas domésticas, mas ainda estavam presentes. Eles ainda faziam parte da comunidade galáctica. Foram obrigados a mudar seus costumes como condição para continuar existindo. E o que acontece quando alguém quebra as regras? Perguntou o Ketari. Sua voz era amarga. O que acontece quando uma espécie decide voltar a atacar os fracos? Yuki olhou diretamente para ele. Então os outros os impedem juntos. Essa é a outra parte desta nova concórdia. Não apenas falamos, agimos. Quando alguém comete atrocidades, não debatemos por anos enquanto milhões morrem. Intervimos, protegemos as vítimas, responsabilizamos os culpáveis. Então vocês serão os executores. A polícia da galáxia? Não. Seremos todos nós. Cada espécie que se juntar a esta concórdia se compromete a contribuir para a defesa comum. Cada espécie que se juntar se compromete a defender as leis comuns. Não se trata apenas da humanidade contra os maus. Trata-se de todos. Juntos. O Kitari ficou em silêncio. Ele não gostou da resposta, mas não pôde refutá-la. Uma ex-delegada escrava dos reinos ascendidos levantou a mão. Era um ser alto e magro, de pele azul e olhos que refletiam a luz como espelhos. Diretora Tanaka, tenho uma pergunta sobre os julgamentos. E em frente. Muitos de nós perdemos tudo para os impérios que nos governaram. Nossas famílias, nossas casas, nossas civilizações inteiras. Os líderes desses impérios foram julgados e punidos. Mas as punições parecem leves. Prisão em vez de execução, reabilitação em vez de tortura. Por quê? Por que mostrar misericórdia para com aqueles que não a tiveram conosco? Esta era a pergunta que Yuki estava esperando. Ela sabia que iriam fazê-la, e havia passado muito tempo pensando em como responder. Entendo sua raiva, disse ela. Eu a compartilho. Aqueles que lhe fizeram mal, que nos fizeram mal a todos, merecem sofrer. Uma parte de mim deseja que eles sofram. Uma parte de mim quer vingança. Ela fez uma pausa. Mas a vingança é uma armadilha. Uma vez que você entra nesse caminho, nunca termina. Você os machuca e os filhos deles querem machucá-lo. Você mata os líderes deles e o povo deles quer matar os seus. O ciclo se repete geração após geração, até que não resta ninguém que se lembre de como começou. Ela olhou ao redor. Temos uma chance. Uma chance de quebrar esse ciclo. Uma chance de mostrar que o poder não precisa ser cruel, que a justiça não precisa ser brutal. Podemos ser melhores do que aqueles que nos magoaram. Podemos provar que merecemos a liberdade pela qual lutamos. Ela sorriu. E, honestamente, também há uma razão prática. Os antigos líderes dos impérios estão presos. Eles passarão o resto de suas longas vidas pensando no que fizeram. Eles observarão a galáxia avançar sem eles. Verão suas vítimas prosperarem enquanto eles apodrecem nas celas. Isso não é misericórdia. É uma punição diferente. Uma punição que não nos transforma em monstros. O delegado de pele azul assentiu lentamente. Ele não parecia totalmente satisfeito, mas pareceu aceitar a resposta. Yuki voltou ao seu ponto principal. Então, é isso que propomos. Uma nova concórdia galáctica, um conselho de iguais, um compromisso de defesa e respeito mútuo. Chega de impérios, chega de escravos, chega de espécies esquecidas sofrendo enquanto os poderosos olham para o lado. Ela olhou ao redor mais uma vez. Sei que isso não é fácil. Sei que há muito medo nesta sala. Medo de nós, medo uns dos outros, medo do futuro. Mas também sei que há esperança. Posso vê-la, em seus olhos. A esperança de que as coisas podem ser diferentes. A esperança de que o futuro não precisa ser como o passado. Ela sorriu. Vocês nos chamaram de primitivos. Tinham razão.
Em certo sentido, éramos jovens, impacientes, emocionais, mas confundiram juventude com fraqueza. Não entenderam que os humanos não desistem, não esquecem e não param. Ela abriu os braços. Estamos aqui agora, não como conquistadores, não como mestres, como parceiros. A questão é, vocês se juntarão a nós? A sala permaneceu em silêncio por um longo momento. 300 delegações, representando milhares de mundos e bilhões de vidas, consideraram o que haviam ouvido. Então, lentamente, um delegado se levantou. Era Kirill, o pequeno titã que fora escravo dos reinos ascendentes. Meu povo não era nada, disse ele. Sua voz era baixa, mas firme. Éramos propriedade, não contávamos. Quando os humanos chegaram, esperávamos que se tornassem nossos novos senhores. Em vez disso, disseram que éramos livres. Perguntaram o que queríamos. Ninguém nunca havia nos perguntado isso antes. Ele olhou para Yuki. Os titãs se juntarão a esta nova concórdia. Não porque os tememos, mas porque acreditamos no que vocês tentam construir. Outro delegado se levantou. E outro, e mais um por um. Os representantes se levantaram de seus assentos. Antigos escravos, antigas vítimas, até mesmo alguns membros dos antigos impérios. Aqueles que entenderam que os velhos costumes não podiam continuar. Nem todos se levantaram. Alguns permaneceram sentados, relutantes em confiar. Nem todos se levantaram. Alguns permaneceram sentados, relutantes em confiar, relutantes em mudar, mas eram poucos e estavam em silêncio, sabendo que a maré havia virado contra eles. Yuki observou enquanto a sala se enchia de figuras em pé. Ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, algo que quase esquecera como sentir. Esperança. Muito bem, disse ela. Sua voz falhou levemente, traindo a emoção que ela havia mantido oculta. Que conste em ata que neste dia a nova Concórdia Galáctica foi fundada. Que conste em ata que 300 espécies se uniram, não como mestre e escravo, nem como predador e presa, mas como iguais. Ela fez uma pausa. Que conste em ata que uma nova era começou. A sala explodiu em aplausos. Vivais! Palmas! Gritos de alegria de espécies que jamais imaginaram ver aquele dia. Não foi perfeito. Haveria problemas, conflitos e decepções pela frente, mas era um começo. Yuki desceu do pódio. Uma jovem assistente humana correu ao seu lado. Diretora, isso foi incrível. Você realmente conseguiu. Yuki balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Ele sim. Todos escolheram acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Isso é o difícil. Esse é o milagre. Ela olhou ao redor mais uma vez, para os seres de centenas de mundos diferentes conversando, rindo e chorando juntos. Espécies em guerra por milênios apertavam as mãos. Antigos escravos abraçavam seus antigos captores, que haviam mudado sua forma de ser. Era um caos desordenado e absolutamente lindo. Demos a eles uma chance, disse Yuki baixinho. O resto depende deles. Do lado de fora do salão, o sol se punha sobre o mundo neutro. Sua luz tingia o céu de tons dourados e púrpuras, e as primeiras estrelas começavam a surgir. Em algum lugar entre essas estrelas, a Terra esperava, a humanidade esperava. Eles cumpriram seu propósito, provaram que não eram fracos. Eles construíram algo novo e algo melhor. Agora veriam se isso perduraria. Yuki saiu do salão e ficou de pé sob o céu que escurecia. Ela tinha 173 anos e estava muito cansada. Ela havia dedicado toda a sua vida a essa causa. Havia sacrificado tudo, mas ao olhar para as estrelas, sabia que valera a pena. A galáxia havia ignorado a humanidade por 300 anos. Eles riram dela, a ignoraram, a maltrataram. Pensaram que nós, humanos, não éramos nada, insignificantes, esquecíveis. Eles estavam errados. E agora, finalmente, a galáxia jamais cometeria esse erro novamente. Yuki sorriu enquanto as estrelas surgiam, uma a uma, enchendo o céu de luz. Cada uma era um sol. Cada sol tinha mundos, cada mundo tinha pessoas, e agora todos tinham uma chance. Isso era o suficiente, era tudo. A nova era havia começado.